Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen e juntamente com os meus colegas Aline Cristina Costa, da Lara Raimundo e o professor Michel Corsi Batista, viemos apresentar para vocês o nosso trabalho que tem como título A Temática Calor sob a ótica das representações sociais de alunos do ensino médio. Quando falamos em educação, não falamos apenas sobre o domínio puro e simples dos conhecimentos, mas falamos também sobre o entendimento desses conhecimentos, para que faça sentido e que possam ser vinculados e conectados com o que acontece na sociedade. E essa interpretação, essa forma de olhar a educação, também nos remete a um novo olhar para o ensino das ciências. O que se leciona nas escolas, nas aulas de ciência em especial, nem sempre faz sentido para o estudante. Por quê? Porque muitas vezes esse estudante traz diversas percepções do seu contexto social já prontas para dentro da sala de aula. E essas percepções se constituem a partir das crenças, motivadas pelo senso comum, pelas experiências que os estudantes partilharam, pelas relações que vieram do universo científico e assim por diante. E isso também se reflete no ensino de física. Um desses temas muito comuns de chegar até a escola com conhecimentos prévios, originados lá do contexto social, é o tema calor. Por esse motivo, é importante compreender se esses estudantes trazem consigo aspectos do senso comum que são partilhados na vivência social deles para dentro da escola. E essa compreensão e entendimento do senso comum, dos conhecimentos que são partilhados por grupos sociais, foi defendida por Sérgio Moscovici em 1978, por meio da teoria das representações sociais. Por esse motivo, esse trabalho se propõe a investigar as representações sociais de estudantes do ensino médio sobre o tema calor, a fim de fornecer elementos para a prática pedagógica do professor no ensino de ciências. Para isso, convidamos para participar desse estudo 20 estudantes de ensino médio de um colégio estadual público no noroeste do Paraná. Para a coleta desses dados, nós utilizamos a técnica de associação livre de palavras, a TALP, a partir do termo indutor calor. Nós solicitamos aos estudantes que evocassem as 5 primeiras palavras que lhes viessem à mente sobre o termo indutor calor e, a partir delas, redigissem um pequeno texto explicando o porquê da escolha de cada uma dessas palavras. Posteriormente a isso, esses estudantes fizeram a hierarquia dessas palavras, considerando a de menor relevância como 5 e a de maior relevância como 1. A partir dos dados coletados, nós registramos 121 palavras, tendo em vista que um dos sujeitos pesquisados evocou apenas 2 termos, enquanto o outro evocou apenas 4. Restando, então, para análise, 108 palavras evocadas. Dessas 108 palavras, nós organizamos aí, a partir da análise semântica, 16 grupos, cuja média das ordens médias de evocação, o OME, foi de 3,17 e a média de frequência foi de 6,75. De posse desses valores, nós conseguimos compor o nosso quadro de 4 casas ou diagrama de Vergès, que contém os elementos das representações sociais dos estudantes referente ao termo indutor calor. Aqui no primeiro quadrante, nós podemos observar os possíveis elementos nucleares dessa representação social, que são as palavras fogo, sol, temperatura e quente. No caso da primeira palavra, sol, ele teve a maior frequência apresentada entre os demais grupos. E na concepção dos estudantes, isso se dá porque eles consideram que o sol é um elemento que se relaciona a uma sensação particular que sentem quando estão expostos, então eles sentem calor. E isso pode ser observado nos relatos que eles apresentaram. Nas explicações que eles nos trouxeram, eles associam o termo calor à sensação térmica. Mas podemos dizer que a sensação é uma reação química do corpo ao mundo físico. E de maneira mais restrita,
As sensações térmicas, elas são aquelas que nós podemos identificar através do nosso corpo, que está relacionada tanto ao frio quanto ao calor, porém não permeia a definição física de calor apresentada hoje pela comunidade científica. No segundo grupo, os estudantes associam o termo calor ao fogo, e isso se ancora no elemento temperatura. Para os estudantes, o fogo é considerado como um gerador de altas temperaturas. Isso também pode ser observado por meio das falas que eles apresentaram. Porém, nós podemos perceber que nessas falas, o fogo é associado com temperaturas elevadas, podendo o sujeito se queimar devido a altas temperaturas. Todavia, apesar de reconhecermos o fogo como fonte de calor, nenhum aluno fez essa relação. Na mesma linha de pensamento, os alunos também associaram a palavra calor à temperatura. Eles relacionaram, então, esses conceitos, levando em consideração não que a temperatura é uma grandeza associada ao estado do corpo, e o calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura. O que nós observamos dos alunos é que eles fizeram uma relação de calor como uma característica do corpo, o que é uma concepção bem equivocada. Correlacionar calor e altas temperaturas, ele pode estar relacionado com a forma que lidamos, como no dia a dia, né? No senso comum, constantemente a gente utiliza essa expressão, né? Faz muito calor, para indicar a temperatura climática que está elevada. Porém, do ponto de vista científico, o conceito de temperatura ele deriva da observação de que energia pode fluir de um corpo para o outro quando eles estão em contato, bem diferente do que os alunos colocam. Outra concepção equivocada, compreendida pelo grupo, associa calor ao que é quente, e os discursos apresentam exatamente isso. Ou seja, eles identificam a partir dessa percepção que um corpo quente é aquele que possui calor. Todavia, nós sabemos que o calor ele deve ser compreendido como energia. Isso nos mostra que as representações dos estudantes pesquisados evidenciam a influência do senso comum no entendimento de conhecimentos científicos. A representação dos alunos sobre o calor ela está associada apenas a termos que semanticamente possuem alta temperatura, ou que entendem o calor como uma propriedade do corpo, ou seja, implicitamente relacionam calor com temperatura, o que, de uma perspectiva física, não podemos aceitar como totalmente correto, visto que calor é uma forma de energia em trânsito e o termo energia não apareceu como nenhuma das palavras evocadas. E essa influência do senso comum no conhecimento científico dos estudantes se reflete no ensino de ciências, motivo esse que se reconhece a importância de compreender os saberes prévios dos estudantes ao iniciar o debate, as aulas, em qualquer que sejam as disciplinas. As representações sociais, elas não são criadas pelos indivíduos de forma independente, elas se constituem a partir das suas experiências partilhadas no seu contexto social. Por fim, com base nesses estudos, então conseguimos identificar que as representações encontradas evidenciam uma concepção errada do conceito de calor. Muitas das falas dos alunos se aproximam mais de definições de calor que já foram consideradas corretas no passado, porém que com a evolução da física, com o avanço da ciência, esses conceitos caíram em desuso. Com base nessa análise, nós entendemos que os elementos apresentados no primeiro quadrante eles alicerçam possíveis obstáculos no processo de ensino-aprendizagem, motivo esse que se convalida a importância de que um processo de ensino seja norteado pelo levantamento prévio dos saberes comuns dos estudantes, ancorando-os aos conhecimentos científicos presentes nos componentes curriculares. Mais do que modelos matemáticos e conceitos, o ensino de ciências, mais especificamente o ensino de física, ele deve nortear-se pelos conhecimentos dos estudantes advindos da sua realidade social, a fim de construir pontes entre o universo consensual e o universo reificado. Aqui
Aqui estão as referências utilizadas no slide. Obrigado!